Há uma discussão agora a respeito se as escolas devem permanecer abertas e fechadas. Eu sei que esse não é um tema fácil, né? Mas eu queria ouvir você sobre isso, né? Sobre se as escolas deveriam permanecer abertas e fechadas, até porque a gente tem escolas particulares, escolas públicas, com diferentes condições de seguir protocolo. E um outro tema com relação a cansaço, aglomeração, é a questão dos templos religiosos e igrejas, né? O governador João Dória emitiu um decreto tornando atividades religiosas essenciais durante a pandemia, ou seja, podem permanecer abertas durante a fase vermelha que a gente está hoje no estado de São Paulo. E aí eu queria ouvir você sobre isso, tanto com relação à abertura de escolas e funcionamento de escolas, quanto ao funcionamento de templos e igrejas neste momento. Léo, em relação às escolas, nós mesmos já conversamos várias vezes sobre isso em outros programas, e a gente tem uma discrepância em como a gente tratou a abertura de escolas até agora, que me chama muito a atenção. A gente manteve as escolas fechadas, enquanto todo o resto do comércio estava aberto no ano passado. Então, enquanto escolas estavam fechadas, a gente tinha bar, restaurante, shopping, academia, igreja, tudo aberto. E as escolas fechadas e os nossos alunos penalizados. E daí a gente resolve falar de abrir as escolas no pior momento da pandemia, que é o momento onde, como o Miguel colocou muito bem, a gente precisa de um lockdown geral, generalizado. Agora é para vocês falam de abrir escola, sério mesmo? Então, eu sempre fui muito favorável a manter as escolas funcionando se o resto estivesse fechado. E a gente conversou muito sobre isso, sobre a escola não ser uma ilha dentro da cidade. A escola faz parte da cidade, então o que a gente tem que observar é a taxa de transmissão comunitária. Se você consegue manter essa taxa de transmissão comunitária controlada, fechando outros estabelecimentos, você pode e deve priorizar as escolas, mas também priorizar escolas dentro da capacidade de cada escola de funcionar com segurança. E funcionar com segurança não é fazer teatro de higiene. Não é falar, mas eu tenho álcool gel em toda a sala de aula. Não, é ter ventilação adequada, é ter espaços adequados, é ter máscaras PFF2, pelo menos para todos os professores. Então, é você realmente ter uma estrutura daquela escola para funcionar. Não adianta você colocar um decreto genérico dizendo todas as escolas de São Paulo agora podem abrir. Elas não são todas iguais. Nem as privadas, nem as públicas. Elas não são todas iguais. Você tem que fazer uma avaliação de cada ambiente, de cada estrutura física de escola para saber, essa escola tem espaços ao ar livre? Ela tem espaços onde a ventilação é adequada? Como que eu vou fazer os horários de saída e de entrada para não aglomerar? Isso tudo, Léo, a gente teve um ano para planejar. E não fez. O que a gente fez nesse ano foi ficar torcendo para a pandemia acabar, porque daí, se a pandemia acabar, a gente abre as escolas no ano que vem. Não funciona assim. Tinha que ter tido um planejamento sério para conseguir adaptar, ver quais escolas podem abrir e as que não podem, você fazer um plano B. Então, ok, essas escolas aqui não podem abrir. Como é que eu faço para receber os alunos? Será que dá para eu fazer um acordo com algum outro espaço público, um parque, um estádio, um ginásio que tenha uma ventilação mais adequada para eu receber essas crianças, para elas terem pelo menos algum tipo de atividade didática? Tudo isso tinha que ter sido planejado em conjunto com as secretarias de educação de cada cidade, com os diretores das escolas públicas. Isso nunca foi feito. Não dá para você tratar isso como se fosse uma coisa homogênea. E então eu espero que a gente feche tudo agora, a gente precisa fechar. Não é momento das escolas estarem abertas, nem escola, nem igreja, e que depois de um lockdown bem feito, quem sabe pela primeira vez na pandemia do Brasil, porque até agora a gente não fez lockdown, o máximo que a gente fez foi medidas restritivas. Depois de um lockdown bem feito, que as escolas sejam a nossa prioridade, que elas sejam as primeiras a reabrir. Mas nesse momento era momento de fechar. E templos religiosos, Léo, não tem nem o que falar. Você não pode comparar a essencialidade de uma escola com a de um templo religioso. Eu tenho certeza que
todos os sacerdotes de bom senso de todas as religiões podem orientar os seus fiéis como ter uma atividade espiritual, uma atividade religiosa em casa ou por videoconferência, mas não existe a necessidade física de estar presente agora num ambiente fechado, onde pessoas se encontram justamente para se aglomerar, e a atividade que elas praticam é de falar ou cantar. Então, é uma atividade de risco. Então, não existe justificativa para manter templos religiosos abertos agora. E se me permite só pegar um gancho do Davi, Léo, porque eu acho muito importante o que ele falou da questão das festas, dos jovens, dessa irresponsabilidade da sociedade, que eu concordo plenamente, mas eu gostaria muito de ver também os nossos líderes políticos, prefeitos, governadores, né, governo federal nem falo porque não existe, mas prefeitos e governadores agindo de uma forma mais enfática, porque não está mais na hora, eu acho que o Davi mostrou isso muito bem na prática clínica dele, de pegar no colo e falar, gente, não pode fazer festa, eu já expliquei. Não, se não caiu a ficha até agora, é o momento da gente fazer, como aquele vídeo dos prefeitos italianos que está circulando por aí, falar, que cazzo você está fazendo na rua, meu filho, volta para casa. Eu acho que a gente podia se basear um pouco no exemplo deles e que os nossos líderes se inspirem, porque eu gostaria muito de ver vídeos dos prefeitos e governadores brasileiros falando, vai para casa, eu preciso da ajuda de vocês. E a gente precisa que essa mensagem seja mais enfática. Uau!